Qual a diferença das dietas low carb e cetogênica? Boa pergunta. O low carb é uma estratégia de redução da quantidade de carboidrato na dieta. Isso significa toda sorte de carboidrato, complexos e simples, ou seja, com mais açúcar e com menos açúcar. A dieta cetogênica, por outra parte, ela é aquela que vai fazer uma restrição muito severa da oferta de carboidrato, chegando a cerca de 30, no máximo 50 gramas de carboidrato por dia. É muito pouco. Inclusive, é uma estratégia terapêutica que a gente utiliza para poder tratar paciente refratário à farmacoterapia para epilepsia, por exemplo, pacientes com alguns tipos de convulsões convulsões que não estão documentadas como epilepsia também respondem a esse tipo de estratégia. Inclusive, pacientes com esquizofrenia também atendem muito bem. Geralmente, os distúrbios de saúde mental eles respondem muito à estratégia cetogênica, de maneira geral. Mas ela não é uma estratégia que a gente utiliza na prática rotineira, não a médio e longo prazo, porque não só vai expor a massa muscular, como ela pode, por outro lado, também promover depressão. Ao mesmo tempo que ela trata distúrbio de saúde mental, para indivíduos saudáveis, ela pode ser gatilho para a depressão. Então, a gente tem que evitar esse tipo de protocolo cetogênico. Isso daí é um tipo de estratégia proscrita, é condenado, inclusive, pelo Conselho Federal de Nutricionistas. A gente tem que evitar isso daí. Agora, o low carb não. O low carb é você fazer a regulação da quantidade de carboidrato que você consome. E aí você pode, por exemplo, derrubar isso para 100, 120 gramas por dia, que seria mais ou menos uma colher de cerveja de arroz cheia, por exemplo. Quando você fala incluindo as frutas... Incluindo o fruto, tudo. Toda sorte de carboidrato. Agora, o mais importante do que você derrubar o carboidrato é você regular o tipo de carboidrato que você come. Então, você priorizar esses carboidratos com baixo índice glicêmico e alta oferta de fibra, é uma maneira muito boa que você tem de manter uma oferta de carboidrato adequada na dieta, sem precisar de restringir quantidade, por exemplo. Você melhora a qualidade e não restringe quantidade. Isso é muito mais interessante, pensando numa estratégia de médio e longo prazo, do que você fazer, por exemplo, dieta radical, achando que aquilo vai sustentar ao longo da sua vida, que não vai sustentar. Não adianta. Ninguém consegue passar... Ficar dieta cetogênica, por exemplo, ou então jejum intermitente mais dieta cetogênica, como a gente vê essa combinação de protocolos. Você imagina, já faz 12 horas de jejum, aí na janela que você vai se alimentar, você come 30 gramas de carboidrato só, aí realmente alguma coisa boa não vai acontecer com essa pessoa. Agora me conta aqui, existe dentre tantas e dentre as que você pratica e aplica e acredita, alguma que você defina como melhor do que a outra, ou depende do paciente, do estilo de vida, enfim, de todos os exames e o... Assim, não tem uma estratégia nutricional hoje em dia melhor do que a outra, gente, não existe isso. Essa dieta é melhor do que aquela, não. Tem aquela dieta, ou aquele plano alimentar, ou aquele padrão de consumo que é mais adequado para você. Isso é uma negociação que você vai fazer com o profissional que te assiste, mediante as salas laboratoriais, história clínica, padrão cultural, uma série de fatores que a gente consorcia e soma para poder gerar uma prescrição. Mas a gente hoje em dia, inclusive até fora, por exemplo, de dieta cetogênica, que a gente considera um absurdo, as demais modalidades, de forma geral, elas todas podem ser bem-vindas, contanto que você respeite essa questão de adequação à realidade do paciente. Isso é muito importante.